De casa, o NTV News está chegando. Patos de Minas registra mais 1.500 casos de dengue em uma semana. Patrocinense desiste de disputar o triangular final do Mineiro, sofre rebaixamento e terá que pagar multa de R$100 mil e mais. Ministério Público entra com recurso e Justiça acata julgamento de Jorge Marra, acusado de matar ex-vereador em Patrocínio. Motociclista sofre fratura exposta após caminhonete avançar parada obrigatória. Campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima semana em Patos de Minas. Mutirão de microchipagem de animais acontece neste sábado. A queda no número de crianças e adolescentes que cursam o ensino fundamental. O crescimento na procura por ovos de Páscoa entre os patenses. Quaresma favorece aumento da produção para avicultores. Mais de 24 milhões serão gastos em Patos de Minas com recuperação, conservação e manutenção de estradas rurais. Rompimento de tubulação abre buraco e interrompe fornecimento de água para 8 bairros em Patos de Minas. O NTV News desta sexta-feira já está no ar. A gente começa essa edição mostrando que o ex-secretário municipal de obras da cidade de Patrocínio, Jorge Marra, acusado de matar o ex-vereador Cássio Remes, foi levado a julgamento em 2022 e absolvido do crime de homicídio. No entanto, o Ministério Público entrou com recurso para novo julgamento, que foi acatado pela Justiça. Jorge Marra foi a júri popular em 26 de outubro de 2022 por homicídio qualificado, motivo torpe e uso de meio que impossibilitou a vítima de defesa. No entanto, após 16 horas, o júri entendeu o caso como legítima defesa, recebendo condenação por porte de arma de 2 anos e 10 dias. Devido a ter ficado preso desde o dia do crime, Marra recebeu liberdade no dia seguinte ao julgamento. No dia, os advogados de acusação reclamaram de supostas interferências. Simplesmente foram 6 tiros. Tiro nas costas, tiro na cabeça. Quem age em legítima defesa tem que agir moderadamente. E o fato em si, o próprio vídeo, se não tivesse testemunha alguma, se tivesse somente o vídeo como prova, já era prova suficiente para a condenação do Jorge Marra. Não temos dúvida nenhuma que o tribunal irá cassar essa decisão. Infelizmente, tenho que falar que o Patrocínio dessa vez não cumpriu o seu papel. A família está extremamente arrasada e nos meus apoucados 18 anos de advocacia é a primeira vez que eu vejo um fatídico homicídio gravado por todas as câmeras e o réu ser absolvido. Isso demonstra que, infelizmente, o seu alto poder financeiro e político interfere nas decisões da cidade. Em relatório, na 8ª Câmara Criminal, pede a realização de novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados se mostrou contrária à prova dos autos que não tange ao crime tipificado. Por fim, no relatório, assinado pela desembargadora Amazaline Aziz Santana, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo. Ou seja, na decisão do dia 6 de março, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e contrário ao recurso da defesa de Jorge Marra. No dia 4 de novembro de 2024, será julgado o pedido de apelação sobre a decisão da desembargadora. Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar nesta sexta-feira no bairro Rosário, em Patos de Minas. Segundo as informações, um homem de 49 anos e uma mulher de 45 estão em processo de separação. Mas na tarde de hoje, ele danificou diversos móveis e também as paredes da residência. Durante o registro da ocorrência, os militares localizaram a arma, os carregadores e 14 munições. O agressor ainda não foi localizado pela polícia. Na tarde de hoje, um motociclista sofreu fratura exposta após acidente de trânsito com um carro na região central de Patos de Minas. Na imagem de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que a caminhonete que transitava pela rua Dona Luísa avança a parada obrigatória e atinge a motocicleta que seguia pela rua Prefeito Camundinho. Com o impacto, o motociclista é arremessado para frente e a motocicleta atinge uma barra de ferro instalada ao lado da calçada. Repare que, nesse momento,
O baú da motocicleta se solta e violentamente atinge o retrovisor do carro que está estacionado, além da calçada de acesso de uma residência. O condutor, de 52 anos, que é policial militar, foi socorrido por uma equipe do SAMU, com dor no ombro esquerdo, dor abdominal, lesão do lado esquerdo, corte no tornozelo, fratura exposta no pé esquerdo, além de corte com perda de tecido. O paciente foi encaminhado para o hospital regional. O cruzamento onde aconteceu o acidente precisou ser interditado para a limpeza da via e remoção do veículo. A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira a operação em Patos de Minas e também na cidade de Buritizeiro, no norte do estado, com o objetivo de combater roubos e furtos de barras de cobre na região. Durante a ação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Patos de Minas, além da apreensão de 4 celulares e um carro, que, segundo a Polícia Civil, é de propriedade do irmão de um dos suspeitos e teria sido utilizado nos crimes. Já na cidade de Buritizeiro foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e um caminhão foi apreendido. As investigações tiveram início após roubo em uma empresa de materiais elétricos no dia 9 de fevereiro deste ano, em Patos de Minas, quando foram furtadas 3 toneladas de barras de cobre. No dia 20 do mesmo mês, policiais realizaram o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de um homem e na apreensão de 5 celulares. Na residência de um dos suspeitos foram localizados capuz e uma camiseta semelhante à utilizada no dia do crime. O 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros promoveu na manhã de hoje uma solenidade para a entrega das obras que reformaram e ampliaram a academia da unidade e os depósitos logísticos. O Corpo de Bombeiros Militar aqui de Patos de Minas conta com novas instalações, modificações, academia, 3 depósitos que estão sendo aí reinauguradas, né, aqui pelo Corpo de Bombeiros. A gente está com o Tenente Coronel Duarte. Tenente, novas importantes essas situações aqui para o Corpo de Bombeiros, essas melhorias, né? Sim, é uma conquista para a unidade. Nós estamos aqui nesse prédio que era o antigo CEASA. Então, desde 2008, o Corpo de Bombeiros vem reestruturando, investindo. E depois de praticamente 12 anos aí, sem intervenções mais substanciais, com o apoio da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, né, execução pelo CONCEP, estamos fazendo essa entrega de um espaço adequado para capacitação física, também organização logística para a nossa unidade. Então, é um marco, conquista significativa que vai melhorar o serviço para a população. Academia e esses 3 depósitos. O que consiste esses 3 depósitos aí em relação aqui ao Corpo de Bombeiros, para que o pessoal possa entender? Sim, nós somos a sede do batalhão que está presente na região do Alto Paranaíba e Noroeste. Então, os recursos que vêm de Belo Horizonte, operacionais, até administrativos, eles precisam estar organizados e prontos para ser empregado na atividade fim, atividade operacional. Então, a gente precisa condicionar adequadamente, são roupas para mergulhadores, equipamentos eletrônicos, desencarcerador, materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar. Então, é uma gama variada de materiais e equipamentos que tem que ser bem acondicionados. A academia de musculação, ela está diretamente relacionada com o princípio nosso institucional, que é a robustez física. Então, nosso corpo, né, nossa condicionamento físico é também um instrumento de trabalho. Então, nós precisamos estar bem condicionados para, na hora da ocorrência, a gente servir bem a população. Essas melhorias que sempre são bem-vindas, né, em relação a isso, o Corpo de Bombeiros que tem o seu lema, que é o amigo certo nas horas incertas, para poder ainda mais, né, melhorar ainda mais a forma de atender a população. Sim, a gente tem melhoria contínua, né? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa entrega, nós temos uma outra obra em andamento, temos outras ações, né, estruturais sendo trabalhadas com deputados, com o próprio comando, com o Ministério Público. Então a gente está o tempo todo avançando para trabalhar sempre com alvo de excelência no atendimento à população. Importante esse trabalho em conjunto, como você diz, né, deputados, vereadores, enfim, todo esse colegiado aí, para que, claro que no fundo quem sai ganhando com isso aí é a população nos atendimentos. Sim, a gente tem um ambiente muito favorável, né, em Patos de Minas, com apoio tanto do Ministério Público, a Prefeitura, os vereadores são muito solícitos e também os deputados da nossa região também têm nos ajudado. Então, vamos dizer que é um ambiente muito fértil, né? A terra é fértil para plantar e colher, mas também tem sido muito fértil conosco nas ajudas, no crescimento. Aí, o Tenente Coronel Duarte dando detalhes, né, dessa entrega aqui, dessa melhoria aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Patos de Minas. Depois do intervalo, a gente fala sobre a decisão do STF derrubando tese que permitiria a chamada revisão da vida toda.
Uma decisão do Ministério da Previdência Social determinou que, até 31 de dezembro de 2024, a falta da comprovação da prova de vida dos beneficiários do INSS não vai acarretar no bloqueio ou suspensão do benefício. Sobre esse assunto, e também vou falar sobre outros assuntos, eu vou conversar com a advogada Kenia Araújo, que vem nos visitar aqui no NTV News e que é especialista em direito previdenciário. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite, tudo jóia, graças a Deus. Bom recebê-la aqui. Quem deve fazer essa prova de vida do INSS, que inclusive a gente já até fez uma reportagem aqui há um tempo, de pessoas famosas que tiveram essa, perderam o prazo e tiveram problemas com essa situação. Quem deve fazer? Deve fazer a prova de vida os beneficiários que recebem benefícios do INSS, aposentados, pensionistas, aqueles que estão em gozo de benefício por incapacidade, os benefícios de prestação continuada, aqueles que recebem benefício de longo prazo. Uhum. O Ministério da Previdência também modificou o tempo para a comprovação, né, doutor? Sim, modificou. Desde 2022, a prova de vida ela estava a cargo do INSS. O beneficiário ele não tinha mais a necessidade de comprovar que estava vivo, né, para continuar o recebimento aí. A prova de vida ela tem por finalidade evitar fraudes, evitar pagamentos de benefícios indevidos. Então, desde 2022, essa prova de vida era a cargo do INSS. Essa prova de vida ela era feita a partir do banco de dados do governo federal. E caso o beneficiário não fosse possível aí que o INSS comprovasse que ele estaria vivo aí num período de 10 meses, por exemplo, o INSS iria convocá-lo através também primeiro aí do meu INSS, de outras maneiras de comunicação via correspondência para que ele fizesse a prova de vida. E nessa situação, caso não fosse comprovado, haveria suspensão. Uhum. Esse prazo de 10 meses, Odair, ele era contado a partir da data de aniversário do segurado. A partir de agora, não. Esse prazo ele vai ser contado a partir da última atualização do benefício ou da última prova de vida realizada. Ou seja, um tempo maior. Um tempo maior. Assim, na realidade, o prazo de 10 meses é o mesmo. O que o governo vai ter é uma forma maior de controle. Porque se você faz essa convocação aí dentro desse período de 10 meses, a cada data de aniversário, o sistema fica um pouco descontrolado, um pouco bagunçado. Então, se agora ele coloca de maneira mais uniforme, fica mais fácil o controle. Por falar em controle, o governo passa também a cruzar dados com outros órgãos públicos e isso é uma maneira também de controlar essa situação, né? Sim. Desde 2022, como nós já falamos aí, o INSS é o responsável por verificar se o segurado está vivo ou não. E como que ele faz essa verificação? Através dos seus próprios órgãos do governo ou de parceiros. Por exemplo, ano eleitoral, se o segurado votou naquele ano, é uma forma de verificar que ele está vivo. Empréstimo consignado, emissão de carteira digital, emissão de passaporte. Uhum. Cartão de vacina agora com o SUS Fácil. Então, se você tomou uma vacina e foi lançado aí no sistema do SUS Fácil, o INSS tem como verificar que o segurado compareceu. Então, todas as formas que o governo pode verificar que é o segurado que compareceu presencialmente ou ele fez algum cadastro aí com a biometria digital ou facial, ele consegue verificar se a pessoa está viva ou não. Passou 10 meses, não conseguiu verificar se o segurado está vivo, como que o INSS vai proceder? O segurado, ele não é obrigado a se deslocar. Isso é o que está na portaria. A gente sabe que a realidade não é bem essa, mas a portaria fala isso. Que se o segurado não conseguir comprovar pelos meios digitais que está vivo, o INSS teria que utilizar de outros meios, inclusive deslocando o servidor até a casa do segurado para fazer essa comprovação de prova de vida. Esse deslocamento do servidor até a casa do segurado é comum nós verificarmos em caso daquele segurado que não pode se locomover, né, que ele está impedido aí por condições médicas de se locomover. Nessa situação, comprovando a condição dele de locomoção, já era comum essa prova de vida ser realizada na residência. Essa quantidade de pessoas que acabam perdendo, mesmo estando vivas, não conseguem comprovar a prova de vida, ou se esquecem, perdem prazos, isso tem sido cada vez mais comum, né? Falta informação? Falta informação. Que a gente pode...
falta informação sim. O meio digital, ele veio com a pandemia, né, um pouco antes do que já era previsto, facilita a vida de muitas pessoas, mas também dificulta a vida de outras. Nós sabemos que os segurados, muitos não têm acesso à informática, não têm acesso à internet. Muitos nem vêm à cidade, por exemplo, os trabalhadores da zona rural, muitos nem vêm até o banco para poder receber o pagamento do seu benefício. Então, isso dificulta muito. E a suspensão do pagamento prejudica, porque até que você faça essa comprovação, que você faz um pedido, um requerimento do INSS de benefício não recebido, que você prova que está vivo, isso vai 90 dias, né, 120 dias. Já nós tivemos aí, como você bem colocou, de famosos que ficaram aí, que ficou mais de um ano sem receber benefício. Sim. A diferença é que o famoso, em tese, não precisaria do benefício do INSS, que não é a realidade dos nossos segurados quando ele tem aí a suspensão do benefício. É grande o número? Sim. Tem Patos? A estatística de Patos eu não tenho, mas de maneira geral, esse ano foram mais de 4 milhões de segurados que não fizeram a prova. É muita gente. É muita gente. Necessariamente essas pessoas não estão mortas, né? Nem sempre isso ocorre. O que ocorre é que às vezes é a perda de prazo e também questões relacionadas a ter acesso a como fazer isso. Hoje, quais são os meios, né? De que maneira a pessoa pode fazer? A senhora citou alguns aí, mas dentro dessa planilha, dentro dessa listagem, internet e por onde mais? A internet, o segurado vai conseguir fazer através do aplicativo do Meu INSS se ele tiver a conta ouro, porque nós temos os níveis de acesso no Meu INSS, é ouro, prata e bronze. Então, pelo aplicativo, ele consegue fazer se ele tiver a conta ouro. Ele vai conseguir fazer também presencialmente na sua fonte pagadora. Se ele vai receber no banco e for no caixa físico, ali é possível verificar. Se ele vai no caixa eletrônico, essa prova de vida vai ser realizada se ela for com biometria. Então, depende de cada situação onde ele vai comparecer. Se ele compareceu, por exemplo, em um atendimento presencial no INSS, também é possível verificar. Se ele realizou uma perícia presencial, também é possível verificar essa... A gente está falando, né? Então, assim, o governo tem facilitado algumas formas também, mas a realidade é que a grande maioria não tem acesso à parte digital. A gente está falando de muitas pessoas que sequer têm o entendimento de utilizar o digital. Agora, um outro assunto, doutora, ontem, e é um assunto triste para muita gente, viu? Triste. Ontem o STF derrubou, né? Por 7-4, o STF derrubou a tese de revisão da vida toda. O quanto que isso interfere na vida das pessoas, nesses processos que já estavam em andamento, uma vez que a gente tinha uma decisão diferente, teve, né, uma decisão diferente anterior, e ontem esse placar de 7-4 deixou muita gente chateada. O que é isso para quem está em casa entender? Olha, hoje a advocacia previdenciária amanheceu de luto. Não falou-se em outro assunto hoje, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas pessoas que trabalham mesmo defendendo os direitos sociais. A revisão da vida toda, ela vem sendo discutida desde 2011. Ela possibilita aquele segurado que contribuiu anterior a julho de 1994 com salários maiores que o salário mínimo. Antes da reforma que ocorreu lá em 99, que foi introduzida aí pela Lei 9876 de 99, o cálculo do benefício previdenciário ele era feito pela média dos últimos 36 salários. A partir da reforma ocorrida em 99, passou-se a utilizar todos os salários de contribuição, todo o período contributivo para aquelas pessoas que já estavam ingressadas no sistema, e para quem ingressou a partir de 99, a partir de julho de 1994. Essa revisão, Odair, iria possibilitar aquelas pessoas que recebiam maiores salários anteriores a julho de 94. O governo não está aqui fazendo um favor para o segurado. Isso foi contribuinte, né? Foi contribuído, foi descontado, o fato gerador existiu. Então, diante de uma decisão como essa, é triste para a advocacia, principalmente a previdenciária, assumir e entender que o nosso
Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, deveria ser mais técnico, mas infelizmente, como eu já havia até falado em programas anteriores, o meu receio em relação a essas ações de massa é que o tribunal se torna um tribunal político. Como o Superior Tribunal de Justiça já tinha reconhecido o direito desses segurados de revisar os seus benefícios, aumentando a sua renda mensal inicial, foi-se interposto aí o recurso extraordinário e a discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. Desde 2022, alguns segurados já vinham comemorando a vitória, porque lá em 2022 foi reconhecido o direito dele escolher a regra mais vantajosa, se a regra permanente ou a regra transitória. Toda vez que o sistema traz uma reforma da Previdência, é comum você introduzir as regras de transição para aquelas pessoas que estão próximas a se aposentar não serem atingidas tão abruptamente aí com os efeitos dessas alterações. E eles são muitos, né? E são muitos. Mas se você for analisar a revisão da vida toda, ela não atingiria todos os segurados. Ela atingiria uma parte significativa, mas não todos. Como isso foi votado lá em 2022, ou seja, há 2 anos nós estamos com essa decisão aprovada no STF. Havia uma expectativa? Claro que havia sim uma expectativa, e num julgamento de embargos de declaração, que a gente sabe, para quem é da área jurídica e sabe que embargos de declaração, em tese, ela não modifica o mérito, a não ser que tenha alguma situação ali que isso vai ocorrer, mas que não era o caso da revisão da vida toda. Porque ele serve para obscuridade, né? Ele vai aclarar uma situação ali, ou ele vai ver uma contradição ou algo que ficou faltando naquela decisão. Caso isso ocorra, aí sim, se houver aí a necessidade dessa modificação, vai dar uns efeitos modificativos, mas que não seria o caso ali. Como não havia essa possibilidade de modificação no julgamento do tema, acho que é 1102, que é o número do tema da revisão da vida toda, qual que foi a sacada do governo? Foram pautadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade que já estavam adormecidas, esquecidas no Supremo Tribunal Federal desde 1999. Então essa é a nossa maior decepção. Desde 1999 se discute a constitucionalidade ou não do artigo 3º da Lei 9876 de 99, que daria direito ou não à revisão da vida toda. Passados-se 25 anos, tem 2 ações aqui que nós não julgamos. Vamos declarar a constitucionalidade desse artigo, porque se ele é constitucional, segundo o ministro lá, ele é constitucional, ele é uma norma cogente, ele é uma norma de eficácia imediata. Então, se ele tem que se aplicar ali imediatamente, o segurado não poderia escolher por uma regra mais vantajosa. É um absurdo, é até complicado a gente explicar e falar para os nossos clientes e explicar para o segurado que aquela vida toda que ele trabalhou e contribuiu não pertence a ele, o governo simplesmente tomou. E nós não vamos falar se é um governo de direita, se é um governo de esquerda, não, a discussão aqui não é o governo A, B ou C. São 25 anos de uma ação direta de inconstitucionalidade que estava adormecida. Um processo de revisão da vida toda que está em discussão desde 2011. Agora, com essa decisão de ontem, quantas famílias foram afetadas? E muita gente que já tinha até feito essa conta, né? Não, tem gente que já está recebendo, tem processo que já transitou em julgado. E como que vai ficar a situação desse segurado agora? Em algumas situações até triplicava o valor, né? Sim, aquelas pessoas que ainda têm justiça gratuita, ainda vai lá. E agora aquele que não tem justiça gratuita. Então, diante desse cenário, um cenário muito triste, porque a advocacia previdenciária lutou, trabalhou muito para isso aí, os nossos institutos, tanto o IEPREV quanto o IBDP, que atuaram mesmo como amicus curiae no processo,
lutaram diuturnamente ali para que fossem garantidos os direitos sociais. Mas, infelizmente, diante dessa situação, nós tivemos aí mais um direito social dos segurados que foi... Jogou um balde de água fria na vida de muita gente, né? Muita gente. Tem possibilidade, do ponto de vista jurídico, pensando na lei como um todo, há uma possibilidade de ser revertido, doutora, não? Da forma com que foi feita, não. Porque ela declarou a inconstitucionalidade daquele artigo. Aí, se o artigo, a inconstitucionalidade, não, desculpa, ela declarou a constitucionalidade daquele artigo. Aí, se ele é plenamente aplicável, aí é uma norma cogente, então deve ser aplicada da forma com que está, não permitindo a soma dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Uma pena, né? Uma pena uma notícia como essa. Mas, enfim, a gente tem aí essa decisão e a gente trouxe a especialista para falar desse assunto. Como sempre, ela vem muito didática, explicando tudo. Até mais uma informaçãozinha, Daí, porque nem tudo está perdido. Nessa mesma ação direta de inconstitucionalidade que retirou o direito da revisão da vida toda, eles ainda trouxeram um alento para as pessoas que são beneficiárias do salário maternidade. Que a discussão também, a carência do benefício, a necessidade de carência do salário maternidade para o contribuinte individual, para o facultativo e para o segurado especial, estava adormecido lá também desde 1999, porque não foi julgado. Então, muitos benefícios foram negados para essa classe de segurados, porque não tinha carência do benefício. Aí agora eles falaram que para esses 3 tipos de segurados não há a necessidade de carência. Para esse grupo, né, tanto para o individual, para o facultativo e o segurado especial, havia necessidade de provar os recolhimentos 10 meses anteriores ao parto. Agora não há mais essa necessidade. O fato gerador é o parto, comprovando uma contribuição antes do parto, a segurada pode ter direito ao benefício. Então veio mais essa salada, porque nós já temos vários processos julgados, transitados, ou seja, que não cabe mais recurso, de seguradas que perderam o direito por falta de carência. Então vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Mais trabalho para o advogado, né? Mais trabalho. Com muita coisa já em andamento. Eu quero te agradecer, doutora Kênia Araújo, por sua participação conosco aqui e, claro, né, como sempre, trazendo informação precisa para a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu vou fazer um rápido intervalo. A seguir, a gente fala do mutirão de microchipagem de animais que acontece nesse sábado. Você vai ver que a campanha de vacinação contra a gripe terá início na próxima semana. E ainda, Patos de Minas registrou mais de 1.500 casos de dengue em apenas uma semana. Patos de Minas registrou em apenas uma semana cerca de 1.500 casos prováveis de dengue. Além disso, outras 4 mortes em decorrência da doença estão sendo investigadas. Os números da dengue em Patos de Minas são alarmantes e não param de crescer. Em dados divulgados no dia 15 de março, eram mais de 5.000 casos notificados. Já em dados atualizados nesse dia 22 de março, já ultrapassa os 7.000 casos notificados. Nós estamos com 7.274 casos notificados, tá? Então, a situação de uma semana para cá, a gente teve um aumento significativo de casos, tá? A taxa de incidência de casos por 100 mil habitantes, que há uma semana atrás era em torno de 1.500 e poucos casos, hoje nós estamos com 2.200 casos aproximadamente por 100 mil habitantes. Então nós estamos em período de epidemia, né? Esse período ele ainda vai se prolongar aí, né? Até mais ou menos o meio do mês de junho, ou na melhor das hipóteses, até o final do mês de maio. Com base no último boletim divulgado, houve aumento de mais de 1.000 casos notificados em uma semana. Em 7 dias, saiu de 5.759 para 7.274 notificações. Já casos confirmados são 1.485, um aumento de 343 em relação ao último informe. Sim, nós estamos com aproximadamente 1.485 casos confirmados, tá?
870 casos aproximadamente descartados, né? Então nós já estamos aí com um fechamento dos casos de cerca de 1/3 dos casos notificados já estão fechados, né? A gente está procurando acelerar esse fechamento do número de casos para que a gente possa ter uma situação melhor da epidemiologia da doença no município. Estão sendo investigados 4 óbitos, 3 a mais em comparação ao último boletim epidemiológico da dengue. Nós agora estamos com 4 óbitos em investigação, tá? E 1 óbito confirmado pela doença, né? A gente tem que ter muita cautela na investigação desses óbitos, porque a gente tem que analisar toda a situação do paciente, né? As comorbidades que ele tem, que ele tinha, no sentido de que a gente possa preservar, né, ao máximo a situação real desse óbito, né? Se realmente foi devido à dengue ou se as causas associadas que levaram ao óbito. Então, por isso que às vezes a gente tem essa demora no sentido de estar divulgando esses números aí, porque tem um critério muito grande para que a gente não possa entrar em contradição. A vacinação contra a gripe em Patos de Minas será realizada a partir da próxima semana para os grupos prioritários desta primeira etapa de imunização. No dia 25 de março, Patos de Minas dará início à campanha de vacinação contra a gripe. O intuito é evitar que a doença se espalhe nesse momento de temperaturas baixas e aumento da circulação dos vírus. Isso mesmo, né? A gente está com a campanha da influenza aí, vai começar no dia 25, né, de março, ela vai até o dia 31 de maio. Essa data foi a data preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, na segunda-feira, a gente está começando em Patos de Minas a campanha da influenza. Para poder se vacinar, é só procurar uma unidade de saúde mais próxima, com documento de identificação contendo o número de CPF. Nós recebemos uma quantidade pequena, né, de doses, nós recebemos só 10% do nosso público-alvo. Então, nós enviamos um pouquinho para todas as unidades de saúde, tanto da cidade, tanto da zona urbana, quanto da zona rural. Então, todas as unidades receberam um quantitativo de doses. Todas as unidades, elas funcionarão de 8 às 16 horas, né, a sala de vacina. A pessoa que é dos grupos prioritários pode estar procurando. E esse ano a gente está pedindo para levar, além do documento com foto e o cartão de vacina, levar o CPF também, porque o registro ele vai ser nominal, vai ser feito no nome da pessoa. A campanha será realizada segundo a população prioritária para a vacinação. Nós temos todas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, então com 5 anos, 11 meses e 29 dias, os idosos de 60 anos ou mais, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, né? Trabalhadores de saúde, professores, desde a creche até o nível superior, e também tem privados de liberdade, caminhoneiros, profissionais de transportes coletivos, entre outros. As recomendações para poder se vacinar são bem simples. Como a gente está numa epidemia de dengue, né? A gente pede assim, se a pessoa estiver com dengue ou com sintoma gripal que esteja dando febre, para ela adiar. O que é isso? Ela vai esperar melhorar esses sintomas para se vacinar, para não confundir, né, às vezes uma reação da vacina com o problema de saúde que a pessoa está tendo, mas não contraindica, tá bom? O Centro de Controle de Zoonoses promove amanhã um mutirão de identificação para animais utilizando microchips. Sábado agora vai acontecer o primeiro mutirão de microchipagem em 2024 em Patos de Minas. A Vanessa Pereira, né, que é da Zoonoses, está aqui para poder explicar mais para a gente sobre esse mutirão. Vanessa, a necessidade, né, desse mutirão para a gente poder entender? Então, no mutirão nós vamos estar identificando os cães e gatos do município, né? É uma ação gratuita, então nós vamos estar inserindo nesses dados o nome do animal, todos os dados do tutor, endereço, telefone. Em caso o animal esteja perdido, né, solto em vias públicas, a gente consegue identificar qual que é o seu tutor. A gente irá realizar mais outros mutirões em outros bairros da cidade, né, para conseguir microchipar todos os animais do nosso município. A nossa meta é microchipar todos os animais. Já tem esse balanço de quantos animais são microchipados, já estão microchipados em relação ao mutirão que já foi feito também aqui em Patos?
Nós já temos mais de 3.000 animais já identificados, né? Os animais que são castrados também no projeto de castração já saem de lá identificados. E aonde que vai acontecer esse mutirão no sábado, para que o povo possa participar, levar seu animal? Então, o mutirão ocorrerá no Parque do Mocambo, das 8 da manhã até o meio-dia. E a gente pede para o tutor levar seu animal com guia, coleira, os gatos em caixa de transporte e levar junto o documento de identificação, CPF, RG e o comprovante de residência. Tá? O comprovante de residência também é muito importante para a gente inserir os dados no microchip. Importante falar também que tudo é feito, né, para que não cause dor também ao animal. Como é que é feito esse processo para que, às vezes, quem está em casa fala, eu não vou microchipar porque meu animal vai sofrer alguma coisa assim. Como é que é esse processo? É um procedimento totalmente indolor, né? O animal sente menos do que a vacinação, né? Então, o microchip é muito pequenininho, do tamanhozinho de um grão de arroz. É um procedimento muito rápido, né? Feito ali junto com o tutor mesmo. E o animal fica tranquilo, o animal não tem nenhuma resposta. É bem seguro o procedimento, né? O microchip é estéril, utilizado unicamente naquele animal, então não tem risco nenhum. Importante, então, para a gente ressaltar a microchipagem feita. Se caso perder o animal, tem ali um aparelho que identifica e vai ter todos os dados para ser devolvido ao dono. Isso, a gente consegue identificar o tutor. Então, a Vanessa falando desse mutirão que vai acontecer, né? Dessa microchipagem, né, que vai acontecer aí neste sábado no Mocambo. Então, se você deseja, a gente sempre sabe que muitos animais vivem na rua, às vezes por perda mesmo. É importante aí estar participando dessa microchipagem para que, se caso acontecer do seu animal se perder, seja reconhecido e devolvido, né, até o dono. A temperatura deve cair no fim de semana no Alto Paranaíba e Noroeste, segundo dados do IMET. Confira então os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão é de queda nas temperaturas e a umidade relativa do ar registra 70%. Em Patos de Minas, no sábado, variação entre 18 e 26 graus. E no domingo, de 18 a 28. Em Cruzeiro da Fortaleza, no sábado, de 18 a 23 graus. E para o domingo, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Presidente Olegário, variam de 18 a 27 graus no sábado. E no domingo, de 18 a 29. Em São Gotardo, a máxima prevista para o sábado é de 22 graus. E no domingo, mínima de 18 e máxima de 25. E em São Gonçalo do Abaeté, no sábado, de 18 a 26 graus. E para o domingo, variam de 19 a 29 graus. A seguir aqui no News, a queda no número de crianças e adolescentes que cursam o ensino fundamental. E você vai ver que Patrocinense desistiu de disputar o triangular final do Mineiro, sofreu rebaixamento e terá que pagar a multa de R$100 mil. A proporção de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos que cursam o ensino fundamental cai pelo segundo ano. Isso conforme dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Pela primeira vez em 8 anos, o Brasil não alcançou a meta do Plano Nacional de Educação de ter 95% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental na etapa escolar adequada para essa faixa etária. O Censo Escolar 2023 trouxe indicadores dos motivos desse problema. Pode estar relacionado a efeitos da pandemia na frequência escolar dessas crianças, né, e adolescentes, muito porque o ensino fundamental, principalmente no grupo ali das crianças de 6 anos, né, são crianças de 6 anos que podem estar frequentando escola, sim, mas muitos ainda na educação infantil por não conseguirem, né, avançar na trajetória escolar, nessa passagem da educação infantil para o ensino fundamental, devido
a processos relacionados à pandemia, como o próprio fechamento dos estabelecimentos, a dificuldade de aprendizado. Sobre abandono escolar, a pesquisa mostrou que 6,5% deixam a escola aos 14 anos de idade, mas aos 15 anos o abandono mais que dobra e chega a mais de 15%. E aos 18 anos, a 21%. Essa marca dos 15 anos, ela coincide justamente com a entrada ali no ensino médio, mas também é um momento em que o mercado de trabalho começa a competir com a vida estudantil, né, desses jovens, e muitos deles, né, acabam deixando a escola, os estudos, né, em função do trabalho. No Brasil, a taxa de analfabetismo diminuiu 0,2 ponto percentual em 2023 frente a 2022, o que representa cerca de 232 mil analfabetos a menos no país. A taxa no ano passado ficou em 5,4%, o que significa 9 milhões e 300 mil pessoas. Embora o analfabetismo ele venha reduzindo no Brasil, desde esse acompanhamento que a gente faz de 2016 para cá, ele vem reduzindo entre a população como um todo, porém, né, no grupo etário de pessoas mais velhas, ele ainda permanece bastante elevado, né? Então, a taxa de analfabetismo da população de 60 anos ou mais, ela é praticamente o triplo da taxa de analfabetismo da população como um todo, de 15 anos ou mais. A taxa de analfabetismo das pessoas pretas ou pardas é maior que as pessoas brancas. Já a taxa de analfabetismo das mulheres de 15 anos ou mais foi menor que a taxa dos homens no mesmo grupo etário. Está chegando ao fim o prazo para a realização do exame toxicológico para motoristas nas categorias C, D e E. Mesmo sem dirigir, quem não fizer o exame poderá ser multado. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito, até o dia 20 de março, 2.400.000 motoristas das categorias C, D e E ainda não realizaram o exame toxicológico. O prazo para que os condutores dessas categorias que ainda não realizaram os testes e com CNH vencendo entre janeiro e junho devem realizar o exame até 31 de março. Já condutores com a CNH vencendo entre julho e dezembro têm até 30 de abril para fazerem o exame toxicológico. A infração pelo descumprimento do prazo será verificada diretamente pelos sistemas eletrônicos dos Detrans. Isso significa que, após 30 dias do vencimento do exame, o condutor poderá ser multado, mesmo que não dirija. A não realização do exame toxicológico é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro e a multa é de quase R$ 1.500 e 7 pontos na CNH. Para verificar se o exame toxicológico está em dia, baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, clique em Condutor e depois Exame Toxicológico. Será informado se o prazo está vencido e também os laboratórios credenciados para a realização do exame. A gente muda de assunto e fala de futebol, né? Faltando menos de 2 meses para o início do módulo 2 do Campeonato Mineiro, Mamoré e o RT se movimentam para montar as equipes que irão disputar a competição. Nesta sexta-feira, o Clube Atlético Patrocinense anunciou a desistência da disputa do Campeonato Mineiro 2024. A equipe ainda devia disputar 2 partidas pela repescagem do estadual, contra o Ipatinga e o Democrata de Governador Valadares. A diretoria do Patrocinense alegou dificuldades financeiras. A equipe de patrocínio já havia perdido por WO na última quinta-feira, por não realizar pagamentos referentes à partida contra o Ipatinga.
Lamentavelmente, um time aqui de uma cidade vizinha, um time muito querido, inclusive por torcedores também de Patos de Minas, incorreu, né, nesse desastre, eu diria desastre, porque você não cumprir com aquilo que está escrito no regulamento, que você tem que fazer o pagamento de todas as taxas inerentes àquela partida de futebol 48 horas antes e não efetuar, é realmente lamentável. Você viu que a gente está falando aí, então, portanto, do Patrocinense, né? A Federação Mineira de Futebol informou na tarde de hoje que o Patrocinense desistiu de disputar o triangular do Campeonato Mineiro e confirmou a exclusão da equipe. Devido à desistência, o clube foi automaticamente rebaixado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2025. Além disso, o Patrocinense terá que pagar multa de R$100 mil. Com a desistência e rebaixamento do clube, a última rodada do Mineiro entre Democrata de Governador Valadares e Ipatinga definirá o segundo clube rebaixado do estadual de 2024. A seguir, a gente fala do rompimento de uma tubulação que abriu buraco e interrompeu o fornecimento de água para 8 bairros em Patos de Minas. E mais de R$24 milhões serão gastos em Patos de Minas com recuperação de estradas rurais. As reclamações relacionadas às condições das estradas de acesso ao meio rural de Patos de Minas são constantes e a gente já mostrou aqui diversas, diante das dificuldades causadas para o escoamento da produção e demais demandas de tráfego para quem reside fora do meio urbano. Hoje a Prefeitura anunciou que mais de R$24 milhões serão gastos com a recuperação, a conservação e também a manutenção das estradas rurais. Em janeiro, noticiamos o transtorno dos moradores que precisam acessar a estrada de Bom Sucesso. O local não é asfaltado e há trechos difíceis de passar. A nossa estrada está uma calamidade no momento. Eles vieram arrumar as estradas até no trevo de Santa Maria. De Santa Maria, Bom Sucesso, são 9 quilômetros. De Bom Sucesso, aqui na ponte onde estamos, são mais 10. A última vez que passou uma patrola aqui foi uma patrola que veio de Tiros e arrumou. E outra vez nós pagamos para arrumar. Pagamos 18 horas de Bom Sucesso até aqui. E hoje está na situação que vocês viram aí. E este não é o único local a apresentar problemas. Quem transita pela estrada que dá acesso ao aterro sanitário em Patos de Minas enfrenta transtornos diariamente. Em dezembro, o jornalismo da NTV mostrou a situação. As imagens feitas por quem precisa transitar pela estrada que dá acesso não só ao aterro sanitário, mas que segue para o Córrego Rico, mostram as condições da via. Em época de chuva, o cenário é ainda pior. Entretanto, o prefeito assinou 2 ordens de serviço nesta sexta-feira, visando a manutenção e as melhorias nas estradas rurais de todos os 7 distritos de Patos de Minas. Estamos assinando 2 ordens de serviço, uma de 7 milhões e 900 e outra de 16 milhões e 780, para 19 meses, como você citou, conforme disposição orçamentária ao longo dos meses. Mas muito provavelmente esse ano a gente vai ter um investimento maior ainda na manutenção das estradas rurais, o que é primordial, porque é o município que mais produz leite no estado, é a terra do milho, produz muita soja. Nós estamos aqui no Cerrado Mineiro, do café do Cerrado Mineiro, da maior cooperativa de suinocultores também do estado, está aqui na nossa cidade. Somados os valores, são mais de 24 milhões investidos no serviço, que tem duração de 19 meses. Em 2022, foi assinada uma ordem de serviço de cerca de 19 milhões e cerca de 60% das estradas rurais já passaram por manutenção, de acordo com o município. O senhor Omar é produtor rural e mora na região de Boa Sara, Bebedouro e Capela das Posses. Ele foi um dos que já presenciou as melhorias. Mais de 50 anos, quando foi para eleger o prefeito da cidade, era o Ataídes de Deus Vieira, e desde essa época, né, nós da Boa Sara, Bebedouro, Onça, vem pedindo a todos os prefeitos que arrumassem as nossas estradas, porque é uma grande produtora de leite, a nossa região, além do leite, o milho, né? E muitas outras coisas. E nunca tínhamos sido atendidos. E dessa vez eu já estava desanimado, pensando que ia terminar
meu tempo de votação, né, sem ter alguém para fazer as nossas estradas. E graças ao prefeito, graças à Câmara Municipal, né, e a imprensa que ajudava nós a cobrar também, nós agora podemos dizer que temos uma ótima estrada. Além disso, o prefeito também anunciou que os trechos tidos como particulares, ou os galhos, também passarão por manutenção, por meio de convênio entre o município e os produtores rurais. A estrada às vezes passa dentro da propriedade de alguém, mas ela é muito importante para o agente de saúde chegar, para o escoamento da produção de leite, para o ônibus escolar passar. Então, exemplo do que fazem outros municípios, muitos outros, inclusive aqui da região, foi regulamentado no município, isso não foi esse ano, foi até no ano passado, uma legislação para que permita que seja feita essa manutenção também desses galhos, né, que são essas partes da estrada, entre a estrada principal até uma determinada propriedade. Então, a partir de agora, aonde as máquinas estiverem, né, fazendo o serviço, naquela região onde estiver sendo feito o serviço, as máquinas por lá estiverem passando, vai poder ser feito esse serviço também. Então, com isso, nós vamos melhorar mais ainda a condição aí do produtor escoar a sua produção, das crianças estudarem, vamos reduzir aí os problemas em relação às estradas. Durante o evento da assinatura das OS, estiveram presentes produtores da região e os vereadores. O vereador Mauri garantiu que a Câmara também fará a atuação de fiscalizar o trabalho e garantir que o produtor tenha estradas adequadas pelos próximos meses. Meu segundo mandato de vereador, sempre atuei assim mais com olhar voltado ao meio rural, que eu sei que é um meio que está muito sacrificado, existe tão pouco, né, do nosso município. Então eu acho assim a importância é isso, a valorização do produtor rural, não mais aí com o projeto que eu entrei o ano passado dos galhos, né, que foi concretizado, mais uma parceria, um ganho que nosso município vem adquirindo. Então eu acho assim, nada mais justo devolver o respeito que nosso produtor rural merece. Pelo menos 8 bairros de Patos de Minas tiveram fornecimento de água interrompido nesta sexta-feira após o rompimento de uma tubulação que também danificou parte de uma rua no bairro São Francisco. Pela manhã desta sexta-feira, os moradores da rua Marciano Pereira da Silva, aqui no bairro São Francisco, se depararam com uma grande surpresa. Um buraco aqui no meio da via estava esjorrando água e dificultando a via e o trânsito, não só dos moradores, mas também dos carros. O buraco abriu em frente ao Carmelo da Santíssima Trindade do Sagrado Coração de Maria. De acordo com os moradores, apesar de a Copasa ter resolvido o problema, a via ficou danificada. Por meio de nota, a companhia informou que a previsão de higienização da via aconteça neste sábado e seja concluída até a próxima segunda-feira. Já a recomposição asfáltica será executada o mais breve possível. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até amanhã.